ouvir o som do clarim e a igreja de Cristo subir, que glória será. Pois muitos lutaram aqui, sofreram afrontas do mal, tudo por Jesus. Olá, meu querido. Eu queria falar com você diante dessa luz maravilhosa desta manhã. Nós estamos aqui na beira da praia, por isso você está ouvindo o som do vento muito forte, na praia do Araçagi, aqui em São Luís do Maranhão. E eu quero aproveitar esse cenário bonito, essa manhã bonita, para falar para você sobre uma das doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada, ou melhor, as mensagens que o Evangelho traz, das mais importantes, se referem à volta de Jesus. Meu amigo, a Bíblia garante que Jesus vai voltar. Dezenas de vezes, homens de Deus foram usados, através das Escrituras, através das gerações, falando que Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas Jesus vai voltar. E eu quero estar ensinando você, para você estar despertado, porque a Bíblia diz que no momento em que Ele voltar, a maioria das pessoas do planeta Terra, esta maioria vai ter que ficar para trás, porque não acreditou, e os que acreditaram resolveram ser rebeldes, ou melhor, não quiseram obedecer às leis de Deus que estão inseridas na Bíblia Sagrada. Bem, para você começar a falar sobre isso, meu irmão, eu quero falar sobre alguns textos. Nós vamos estar vendo alguns textos da Bíblia que foram mensagens, foram alertas, foram ensinos sobre esse tema, para que a humanidade seja salva. O propósito da volta de Cristo é salvar de tantas consequências terríveis que o mundo passará depois do arrebatamento. Amém? Então a volta de Cristo, ele é usado na Bíblia o termo arrebatamento, porque a palavra arrebatamento significa raptar, rapidamente. Como diz Paulo, vai ser como um piscar de olhos. Piscou, abriu os olhos, o povo que tinha que subir, subiu, e quem ficar, ficou. Você está preparado? Eu quero que você pegue comigo um texto bíblico que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, onde se lê assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Eu quero orar com você, porque eu sei que muitos não vão entender nada, ou então muitos vão assistir essa mensagem e vão fazer como muitos que estão por aí pelo mundo: entra por aqui, sai por aqui. E para que isso não aconteça com você, e toda esta mensagem fica inutilizada por causa da sua incredulidade, eu quero, meu querido, orar contigo, para Deus abrir o teu coração, para você receber com alegria e praticar o que vamos falar daqui para frente. Então, feche seus olhos, vamos orar conosco. Papai do céu, te agradeço, papai, porque nesta manhã maravilhosa, aqui, meu pai, debaixo, pai, deste sol lindo, pai, debaixo, pai, deste vento, pai, oh, meu pai, eu tenho este mar que tu fizeste para nós, Senhor, que está jogando essas ondas aqui, pai. Oh Deus, como temos tantas testemunhas em nosso redor, pai, de que nós estamos falando é a verdade. Eu te peço agora, Senhor, toca neste que está te vendo agora, Senhor. Toca neste que está ouvindo esta mensagem, papai. Eu quero, meu pai,
que ele entenda o Evangelho assim como eu tenho entendido, Pai. Assim como os profetas e apóstolos, como servos do passado, e como muitos desta geração têm entendido, papai, e assim têm corrido para te servir, abandonando o mundo para te servir, porque o Senhor está às portas. Meu Pai, nos ajuda, Pai. Queremos viver para ti. Faz uma obra poderosa em nossa vida. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Então, nós viemos aqui para falar que Jesus voltará. Eu sei que muita gente está dizendo por aí: ah, nós já ouvimos falar muitas vezes que vocês estão dizendo que Jesus vai voltar, e até hoje não voltou. Mas eu quero te comunicar, meu irmão, que a Bíblia diz que ele ainda não voltou, porque palavras que Deus falou na própria Bíblia, primeiro, tem que ser cumpridas, para depois acontecer a volta de Cristo. Deus trabalha com o tempo, e Deus trabalha com as promessas que Ele mesmo fez para a humanidade. Enquanto essas promessas não se cumprirem para a humanidade, Deus não vai enviar o Salvador Jesus Cristo outra vez para a terra. Só que a Bíblia diz, meu querido, que Ele não vai vir mais como Salvador da humanidade. Ele vai vir como resgatador apenas do povo dele, dos cristãos. Amém? Você falou dos cristãos, é verdade. São cerca de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra hoje. E apenas cerca de 2 bilhões dizem que são cristãos. E sobre eles, meu querido, nós vamos falar que a pregação do Evangelho é para salvar todos. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus deu seu Filho para salvar todos os 7 bilhões de pessoas do planeta. Mas para isso, meus irmãos, o Evangelho é pregado para que pessoas se encaixem nas leis de Deus. E a maioria não quer saber das leis de Deus. Mas aqueles que forem cristãos de verdade, ou melhor, que imitarem Cristo, que viverem o que Cristo disse, seguir as pisadas de Cristo, copiar o caráter de Cristo, esses sim vão estar participando do arrebatamento. Amém? Que é a palavra-chave que vamos falar aqui. Glória a Deus. Então, no texto que nós lemos, meus irmãos, eu vou repetir. Diz assim: quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então, meus irmãos, aqui fala do momento em que Jesus levou os discípulos para o Monte das Oliveiras. E ali era cerca de 500 pessoas. Tinha os 12 apóstolos e mais um monte de outros que ouviram a mensagem, entenderam e passaram a serem servos de Jesus. Também passaram a ser anunciadores dessa mensagem, repetidores do Evangelho e do caráter de Cristo. E enquanto eles conversavam ali, Jesus falando com eles, dando instruções sobre como eles deveriam viver neste mundo, continuar anunciando para salvar vidas, 2 anjos desceram do céu e pegaram Jesus, e ele ia subindo com eles, subindo para o céu, e os discípulos começaram a olhar para cima, acompanhando aquilo, e os anjos disseram: por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus, da mesma maneira como vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Dessa mesma maneira, ele voltará. Eu quero te dizer isso, irmãos, que esses discípulos acreditaram tanto nisso, e isso faz também eu estar aqui pregando para ti, porque eu também acredito. E toda pessoa que é cristão e não acredita que Jesus vai voltar, ele não pode se considerar cristão. Porque cristão é crer nas palavras de Cristo, é viver o que Cristo ensinou, é mudar de vida, amém? É ser a luz do mundo e o sal da terra. Então,
A Bíblia diz que da maneira como ele subiu, ou melhor, você viu um corpo de um ser humano, igual a um corpo de um ser humano, como você viu ele subir, diz a Bíblia, assim você vai ver. Então a Bíblia diz que ele vai vir e todo mundo vai ver. Amém? Deus te abençoe. Eu quero que você queira muito este momento. E este momento aqui desse ensino é para preparar você para a volta de Cristo. Glória a Deus. Querido, agora eu quero falar para você com respeito a termos usados na Bíblia que se referem ao retorno de Cristo. Eu quero te dizer que muitos termos são usados na Bíblia, quer dizer, muitas vezes os homens que pregaram o Evangelho, que ensinaram os cristãos, se referiram à volta de Cristo usando vários termos. Pega o primeiro termo que eu quero que você veja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 7 ao 8, diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, aqui Paulo usa dois termos. Paulo foi um homem que começou a pregar o Evangelho cerca de 4 anos depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Então Paulo foi um homem que se converteu depois, através da pregação dos apóstolos. Quando Jesus subiu, os apóstolos começaram a pregar. E este homem que escreveu a carta aos Coríntios, Paulo, recebeu a mensagem, entendeu a mensagem, creu na mensagem e saiu repetindo esta mensagem. E ele escreveu aqui para uma igreja, para dizer sobre a volta de Jesus. E ele disse: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, a volta de Cristo é o dia em que Deus vai se manifestar. Por isso é que é essa expressão aqui, a manifestação. O que é isto? Significa que no dia que ele aparecer, todo mundo vai ver. Todo mundo quem? Os cristãos. O arrebatamento, irmãos, é só para os cristãos. Somente os cristãos vão ver o arrebatamento. Na hora que ele voltar, que ele se manifestar, os cristãos vão olhar ele lá em cima, nas nuvens, assim que você vai ver daqui a pouco. Ele descendo para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que ele vai ficar lá nas nuvens. E você vai subir daqui para lá, para encontrar com ele nos ares. Daqui a pouco vamos ver. Mas primeiro, Paulo usou essa expressão: a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Verso 8 diz: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é também chamado como o dia do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra dia do Senhor Jesus Cristo, ou então o dia do Senhor, quando você vê na Bíblia, está se referindo ao dia que Jesus vier para levar a sua igreja. Glória a Deus. Em 2 Coríntios 1,14, Paulo também usa a mesma expressão, o dia do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, os cristãos estão esperando esse dia. Tiago 5, versos 7 e 8 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. A palavra Senhor significa dono, do grego Kyrios. Jesus é dono do povo dele, daquele que a Bíblia diz que ele comprou com seu sangue. Apenas aqueles que acreditaram, que se entregaram para viver para ele, para ser servo dele, a Bíblia diz que ele é Senhor. Ele manda neles, ele é o dono deles. Então Tiago aqui está dizendo que a vinda do Senhor está próxima.
Você está preparado para a vinda do Senhor? Em Efésios 4:30, Paulo fala sobre o dia da redenção. É outra expressão para o arrebatamento, o dia da redenção. Em 1 Tessalonicenses 5:1, chama de o dia do Senhor. Tem muita gente por aí, irmãos, que tem seus senhores de todas as formas. É o homem que já morreu, que eles oram pedindo ajuda para quem já morreu. É a macumba. Mas a Bíblia manda você ser servo apenas de um Senhor, que é Jesus Cristo. Porque é Ele que vem arrebatar a igreja. É Ele que vem salvar os cristãos. Ele é que quer ser o salvador de toda a humanidade. Mas é apenas daqueles que têm a Ele como único Senhor. Você está como servo dele? Então você vai também participar desta promessa. Glória a Deus. Eu quero ver também com você 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 2, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então aqui há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo escreveu isto aqui, para consolar, para confortar os irmãos, falando mais uma vez sobre a volta de Cristo. Então, a volta de Cristo era uma das mensagens mais pregadas naquela época. A Bíblia está na tua mão, meu irmão. A televisão está mostrando tanta coisa hoje sobre o Evangelho. Muito pouca gente prega sobre a volta de Cristo. Mas naquela época, muitas e muitas vezes, os cristãos foram avisados que Jesus voltará. Aqui também em Hebreus 9:28 diz assim: Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Eu te pergunto, você está esperando Ele? De que maneira? Você está obedecendo o que Ele te fala? Aqui a Bíblia diz que Ele vai voltar só para aqueles que o esperam, porque Ele quer dar a salvação. Salvação de muita coisa que você ainda vai ver daqui para frente. Cuidado, porque essa mensagem é para te ajudar a ir para o céu, mas é preciso ser um cristão de verdade. Eu quero ler mais esse versículo, que está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Diz assim: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Bem, esse texto do capítulo 5 todo fala sobre a volta de Cristo, mostrando como será e como muitos cristãos vão ter que ficar para trás, porque vão viver em trevas. A Bíblia faz clara divisão entre os que vivem na luz e os que estão em trevas. Os que não querem de maneira alguma obedecer são chamados de viver em trevas. E você, meu irmão? Se Jesus voltar, você está na luz ou nas trevas? O que Jesus foi fazer? Por que Ele subiu? Vamos ler João 14, versículo 1 ao 3. E Deus, através da sua palavra, está revelando mais um mistério da Bíblia. Jesus disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Presta atenção, meu querido. Jesus foi para preparar lugar. Não que no dia que Jesus subiu, Ele pegou uma colher de pedreiro, cimento e foi fazer um castelo. Não. Jesus foi
dizer para o Pai: quantos aqui na terra já haviam crido nele, teriam se decidido, e para estes, ele estava com locais preparados. Que na Bíblia diz, em Mateus 7, 21 a 23, Jesus disse: naquele dia muitos me dirão: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz muitas maravilhas. Aí ele disse: eu vou dizer abertamente: nunca vos conheci, aparta de mim tu que pratica a iniquidade. Então Jesus foi preparar lugar para pessoas que ele realmente conhece, que são servas dele. Ele que vê todas as coisas, sabe que as pessoas vivem para ele, obedecem a ele, tem a sua palavra como a única fonte de verdade e segue a palavra à risca. Então a esses ele foi preparar lugar. Ele foi dizer: meu Pai, esses eu ganhei na terra para ti, esses eu consegui com que eles acreditassem que tu me enviaste para salvá-los. Então aqui ele foi para preparar lugar, e a Bíblia diz aqui que depois que ele preparou o lugar, ele vai voltar. Para quê? Para levar os que ele fez com que acreditassem nele, que seguissem ele, e essas pessoas fossem levadas para lá, para ele mesmo, ou melhor, lá no céu, onde Jesus mora, onde Deus Pai mora. Jesus, quando levar essas pessoas para lá, elas vão pertencer a Jesus, vão ser servas de Jesus, filhas de Deus, mas para Jesus. Amém? Então ele subiu para isso, para levar você para lá. E ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Muitas, dezenas, centenas, milhares, milhões, muitos milhões de moradas, bilhões e bilhões de moradas.